Mulheres, uma ótima tarde para vocês. Estamos aqui para gravar mais esse vídeo e hoje, a nossa segunda aula, a gente vai falar sobre paternidade, tá? Recapitulando um pouquinho da nossa primeira aula. Na nossa primeira aula nós falamos sobre identidade. Identidade não é a sua profissão, não é aquilo que você faz, não é ser esposa ou ser mãe, tá? Identidade é quem você é o seu eu sou. E o que nós aprendemos é que não tem como nós ativarmos a nossa identidade sem se conectar com a identidade do nosso Criador, daquele que nos criou, tá? Então, só para quem talvez não tenha visto a primeira aula, mas a aula está salva, está lá no canal do YouTube, você pode dar uma olhadinha nessa aula, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre paternidade. O mundo ele busca paternidade e como a primeira aula fala sobre ativação da identidade, a segunda aula fala sobre a paternidade e você viu que nós acabamos de dizer, nós vamos ativar nossa identidade quando estivermos conectados com o nosso Pai. O Pai que nos dá identidade. O Pai humano também, ele tem por papel da identidade, transmitir ao filho a segurança, né, o amor. Então, nós aprendemos um pouquinho do quanto que o núcleo que você criou e as informações que você recebeu desde a vida intrauterina, elas vão formar os padrões comportamentais, os padrões de referência que você tem e as suas ações, elas acabam sendo replicadas através desses padrões, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do quanto o mundo está órfão. E a orfandade, ela não está na vida de quem não teve um pai presente, simplesmente, tá? Ah, eu fui criada sem pai, ou eu não tive a referência do meu pai. E mulheres, vocês não são pai e mãe, vocês só conseguem ser mães. Porque muitas mulheres, pela ausência, pela negligência, omissão dos seus cônjuges, enfim, ou o pai dos seus filhos, elas acabam trazendo para elas a responsabilidade de ser pai e mãe, e esse é um grande erro que a maioria de nós mulheres cometemos quando nós queremos ser o pai dos nossos filhos, e isso não é possível, tá? Embora existem vertentes para defender algumas ideologias, que não precisa ser a figura masculina, basta uma pessoa que represente. Isso, na verdade, não tem base científica, é simplesmente uma teoria que foi criada para embasar algumas ideologias. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas a figura do homem na vida de uma criança é de suma importância. O homem, ele dá para a criança identidade, tá? As meninas, elas olham para o pai e elas idealizam um homem como o pai delas. E os meninos olham para o pai e idealizam serem como eles, ou fortes, ou determinados, ou capazes. E hoje, devido à ausência paterna, ou porque houve uma separação, ou porque o homem nunca assumiu essa criança, o que acontece é que essa criança acaba não tendo referência, de qualquer forma ela vai pegar a referência de alguém próximo, né? Uma imagem, uma figura masculina próxima que ela vai se espelhar. E é muito engraçado que muitas mulheres falam assim, até parece que eu vou me espelhar no meu pai, porque eu tive um pai alcoólatra, um pai agressivo, um pai isso ou um pai aquilo. Mas assim, nas sessões, o que a gente sempre percebe quando vai fazer um mapa é que as mulheres casaram com homens com as características semelhantes à dos pais. Pode ser que não sejam todas, é claro, né? Mas, assim, em suma, as grandes características. Inclusive, mulheres que tiveram pais alcoólatras, elas acabam se envolvendo com homens que vão desenvolver ou vão trazer essa situação. Mulheres que tiveram pais omissos, provavelmente vão casar com homens omissos, elas acabam se tornando mulheres, como que a gente pode dizer? As famosas mulheres empoderadas, né? E quando eu digo mulher empoderada, eu não estou descartando de forma nenhuma a capacidade que a mulher tem de conquistar, de avançar, de sustentar uma casa, e muitas vezes faz isso sozinha.
e eu dou mérito para a mulher, mas esse empoderamento feminista é um empoderamento que acaba tirando de nós o feminino, acaba tirando de nós as características femininas, porque nós somos a parte sensível, e ser sensível não significa que nós somos incapazes e impotentes, tá, mulheres? Nós vamos ter aí uma aula falando claramente de quanto que o feminismo acaba deteriorando o feminino, mas esse é tema para uma outra aula. Nessa aula nós vamos falar sobre a questão da referência. E o que acontece? Talvez você pense assim, ah, não, eu não tenho problema, ou meu pai fez, ou ele não fez, né? Porque omissão também é um erro, e tá tudo certo e vida que segue. E eu quero te dizer que essa é uma grande mentira, não tá tudo certo e a vida não segue. A vida, ela caminha, mas as coisas estão paradas. Por quê? Porque você não resolveu essa pendência. E mesmo pessoas cristãs que creem na paternidade de Deus e creem no amor de Deus, mas sim, eu quero te ensinar uma coisa, crer em algo não significa que você traz aquilo para a tua vida, tá? Então acreditar que Deus é bom, que Deus é Pai, que Deus faz, não significa que eu creio que Ele fará na minha vida. E esse é um grande problema, por quê? Porque a maioria das pessoas não conseguem nem decodificar esse sentimento. Ou muitas vezes quando o consegue, coloca embaixo do tapete ou empurra para um outro momento. Como que eu vou falar para alguém que eu acredito em Deus, mas eu não consigo receber o amor e a paternidade dele? Então eu quero te dizer o que acontece. O teu cérebro ele faz uma associação. Então tudo que você pensa a respeito do seu pai é o que você pensa a respeito de Deus. Verdade? Verdade. Então assim, eu fui descobrir isso depois de muitos anos e por não entender, porque eu não conseguia receber o amor de Deus. Eu sabia que Ele era amor, eu acreditava, eu pregava sobre a vida de outras pessoas, eu via o amor de Deus, mas eu não conseguia receber, era como se eu me tornasse impermeável. Por quê? Porque a minha mente tinha feito uma leitura do que era a figura paterna. Eu não fui criada com meu pai, meus pais se separaram, eu era ainda muito bebê e não tive aí o convívio com a figura paterna. Posteriormente, as figuras masculinas que apareceram na minha vida foram figuras que simplesmente me fizeram muito mal, né? E essas situações que eu vivi me fizeram enxergar a figura masculina como alguém que abusa, alguém que é omisso, alguém que não cuida, alguém que é negligente. Então essas eram as referências que eu tinha de paternidade. Fui arrastando isso durante toda a minha vida sem saber. Então eu nunca contei com um homem, eu não achava que homem poderia proteger, muito pelo contrário, homem só sabia subtrair, homem só viria para subjugar, e por isso que muitas mulheres têm dificuldade com a submissão, e eu também tive, tá? E é algo que quando você teve um tempo muito grande onde a sua mente foi condicionada, então você precisa fazer um trabalho realmente de ressignificação frente a tudo isso. Então o que eu quero que trazer com essa aula? Que você entenda aquilo que se passa dentro de você, e por isso muitas vezes você não entende os conflitos emocionais que você passa com relação a Deus. Tá? Deus é Pai e Ele é um bom Pai. E se você, como eu, entende a Bíblia como uma verdade, então ela não mente a respeito dos atributos de Deus, tá bom? E o fato de existirem coisas ruins que acontecem não é porque Deus planejou isso, mas porque as pessoas, no seu livre-arbítrio, têm o direito de escolhas. E Deus não pode pagar o pato pelas escolhas que os homens fazem frente à paternidade, tá? Mas nós sabemos que a primeira referência que nós vivemos é a que nós vamos ter aí como base para todo outro pensamento. Então a base para que todas as nossas outras impressões elas já têm um molde. Então posteriormente a isso, nós todas as vezes que ouvimos a palavra paternidade, o nosso cérebro, as informações que estão na nossa caixa, né, preta, elas vão trazer para nós as nossas referências.
e sempre as referências, elas são referências não tão boas. Então, eu vou te dar um exemplo. Se o seu pai foi um pai omisso, é muito difícil você conseguir esperar em Deus, porque eu não acredito que ele vai chegar. Se você teve uma experiência de um pai que traiu sua mãe, que era mentiroso, então a probabilidade é que você acredite quando Deus chega e faz uma promessa para você que algo de bom vai acontecer na tua vida, você não confessa. Mas aquilo fica assim meio que remoendo dentro de você. Por quê? Porque você não consegue confiar. Então, essa é uma aula para trazer clareza para alguns sentimentos que você carrega e para algumas coisas que você não consegue distinguir e simplesmente você sente. Então, o que você precisa fazer? Dar para cada um a responsabilidade por aquilo que fez. Então, assim, se o seu pai foi omisso, se seu pai foi um pai que não te deu amor, que não te deu carinho, até isso é interessante falar, porque tem pessoas que não conseguem receber carinho e amor, não conseguem receber do Senhor. Elas são até ativas, elas fazem, elas trabalham, elas são praticamente empregadas de Deus, né? Se elas não estiverem fazendo nada para Deus, não estiverem fazendo nada na igreja, não estiverem fazendo uma ação social, elas se sentem como se Deus não as amasse. Tanto é que essas pessoas elas têm dificuldade com o erro. Quando elas erram, elas já acham assim que Deus não as ama mais, não gosta mais dela, ou não conta mais com elas, e essas são as impressões que ela tem. De repente com um pai muito duro, um pai que não tolerava erro, esses são os prints que você tem e que você carrega. Então, como ressignificar isso? Primeiro, identificando, tá? Então, assim, lembra da nossa respiração? Respira fundo 3 vezes, tá? Faça isso no momento seu, essa é a nossa tarefa de hoje. Você vai escrever no papel, as 3 palavras que você associa a Deus. Muitas pessoas vão ter dificuldade de fazer isso. Então você vai fazer isso no momento que você estiver tranquila e você vai anotar. Quando você vai respirar e você vai falar Deus é e coloca no papel. E você pode ter certeza que as primeiras coisas que você escrever são as primeiras características ou atributos ou referências que você tem do seu pai humano. E essa é a primeira aula sobre paternidade, identificando por que a primeira aula. Porque nós vamos ter uma segunda aula, onde a gente vai abordar a questão do perdão e da ressignificação, tá? Então, assim, essa é a primeira aula. A primeira aula eu vou pedir para você realmente, assim, estar entregue nessa aula, estar aberta nessa aula e permitir que a verdade venha à tona. A verdade não precisa ser bonita, a verdade ela precisa ser verdade e cada um carrega a sua, tá? Então, assim, seja o mais sincera possível nessa aula e nessa tarefa para que você consiga lograr êxito. Nos vemos amanhã na aula segunda, que nós vamos dar continuidade à paternidade, mas aí nessa aula nós vamos falar sobre perdão e ressignificação. Um grande beijo, fique firme, não desista de você, se resgate, mulher, porque você é uma mulher de alto valor. Um beijo no coração.